Palavra, Sua Excelência, para sustentação oral no prazo legal. Quero cumprimentar os excelentíssimos senhores desembargadores aqui presentes, que compõem a primeira Câmara do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Câmara Criminal. Quero cumprimentar a ilustre Procuradora de Justiça, ex-adverso da defesa, haja vista que o parecer de Vossa Excelência foi postulando pela denegação da ordem. A ocasião em que eu aproveito para cumprimentar os demais serventuários da Justiça, meus colegas advogados aqui presentes, alunos de Direito Penal, Processo Penal, Direito Processual Civil e Direitos Humanos, em especial os familiares do ora paciente que se encontram aqui presente, bem como a comunidade da igreja que o mesmo frequenta. O presente habeas corpus e resigna, Excelência, contra uma prisão deflagrada pela autoridade coatora, o juiz da comarca de Poconé, há exatos 95 dias, por supostamente ter o ora paciente cometido o crime previsto no artigo 155, parágrafo 4º do Código Penal, incisos 1 e 4, a saber, o crime de furto qualificado com destruição ou rompimento de obstáculo à coisa, bem como pelo concurso de duas ou mais pessoas. Preliminarmente, a defesa gostaria de salientar aqui, Excelências, que o mesmo, embora essa discussão vai ser feita na instrução processual, mas o mesmo não é autor dos delitos imputados a ele. Prima facie, o mesmo é primário na forma da lei, tem bons antecedentes, nunca foi preso na vida, nunca respondeu um inquérito sequer, nunca foi registrado em face do mesmo sequer um boletim de ocorrência. Ademais, o mesmo possui família constituída, tendo esposa e filhos que dependem do sustento do mesmo. Agora há pouco mesmo a esposa dele falava comigo ali às lágrimas, me entregando aqui um bocado de documento com conta de luz, enfim, narrando as humilhações que ela tem vivenciado ao longo dos últimos meses, ao longo dos últimos 95 dias, vivendo na casa de parentes, com água em casa cortada, com luz em casa cortada, com o colégio das crianças há 3 meses em atraso. Família essa que depende do sustento provido pelo ora paciente, decorrente da sua atividade de serralheiro, conforme foi corrigido aos autos pela defesa, através do cartão CNPJ, que demonstra o KNAI da atividade empresarial de serralheiro em nome do ora paciente. Dito isso, mesmo ainda possui residência fixa, teve conduta abonada pelo pastor que preside sua igreja, declarando que o mesmo frequenta esse culto há mais de 8 anos, sendo obreiro da igreja. E os fatos que pesam contra o paciente são descritos na peça de denúncia, bem como na peça de decretação da prisão preventiva. Evidentemente que a defesa não vai se imiscuir de entrar no mérito, mas como instruímos o pedido de habeas corpus com tais peças, evidentemente, utilizando-as como prova pré-constituída, nós vamos trazer um pouco dessa discussão ao plenário. As folhas 8 da denúncia diz que, nessa toada, o denunciado Marcelo Alberto dos Santos, parente próximo dos denunciados Cleiton e Tassiana, Marcelo ora paciente, aparece para socorrer o denunciado Cleiton, que precisa urgentemente de 50 discos de corte, sendo certo que Marcelo se comprometeu a auxiliá-lo e forneceu os discos de corte ao denunciado Cleiton. Marcelo, sabendo que Cleiton estava no interior da agência bancária de Poconé, em diálogo através do terminal de telefone, diz que vai correr atrás dos discos para Cleiton e quer saber quanto ele vai pagar. Ora, Excelências, pode-se extrair ainda da peça de representação pela prisão preventiva do ora paciente, bem como da decisão de decretação da prisão preventiva, que tanto a autoridade policial, bem como a autoridade coatora, não podem afirmar que os discos de corte solicitados pelo outro acusado, Cleiton, de fato foram fornecidos pelo ora paciente. Isso pode ser extraído das folhas 4 da decisão de decretação da prisão preventiva. Abre aspas. Marcelo Alberto dos Santos. Este suspeito aparece em diálogos com Cleiton, tentando localizar para ele grande quantidade de discos de corte na data do furto. Não há confirmação nos áudios que o suspeito obteve sucesso em conseguir os discos, porém os cofres foram cortados.
e não tivemos acesso aos contatos feitos via WhatsApp, local onde possivelmente Marcelo pode ter conversado com Cleito, figurando verdadeiro partícipe do delito. Partícipe do delito. Excelências, não há nada nos autos que possam afirmar categoricamente que o hora paciente tenha de fato fornecido esses discos. E aí a autoridade coautora fundamentou a decretação da prisão preventiva calcada na garantia da ordem pública, bem como na garantia da ordem econômica. No tocante à garantia da ordem pública, o argumento utilizado por Vossa Excelência, douto magistrado de Poconé, foi, abre aspas, as folhas 9 da decisão. Ademais, os suspeitos possuem diversas passagens criminais, como pode ser observado no relatório que acompanha a presente representação. Ora, Excelências, decisão genérica que coloca todos os acusados numa vala comum. Os outros acusados possuem passagens criminais? Possuem. Sim, Excelência. O hora paciente possui alguma passagem criminal? Não. E isso é consabido pela autoridade policial que presidiu o inquérito, é sabido pelo promotor que ofereceu a denúncia, pelo juiz que decretou a prisão, por Vossa Excelência Procuradora de Justiça que pugnou pela denegação da ordem, mas evidentemente que todos aqui devem saber que os argumentos, a premissa utilizada é uma premissa que nos sustenta, pois conforme a própria autoridade policial colacionou os autos do processo, a folha de antecedentes do mesmo é limpa, não tem nenhuma passagem criminal. Então, fundamental a garantia da ordem pública, num argumento que ele responde a outros processos criminais, derruba por terra esse argumento. E aí, na pecha de falar bonito daqueles que querem fazer bonito, a autoridade coautora ainda colacionou os autos ali, uma jurisprudência, um julgado, que traz, figurando no processo, réus que respondem também a outros processos criminais. E tenta utilizar isso daí como fundamento para se alicerçar na decretação da prisão preventiva, colocando o hora paciente como alguém que tem outros processos criminais. Esse seria, então, o fundamento para a garantia da ordem pública. No tocante à garantia da ordem econômica, o douto magistrado fundamenta também a prisão nesse requisito. E aí é comunis opinio doctori, ou seja, opinião comum da doutrina, que para fundamentar uma prisão preventiva, utilizando-se desse requisito constante do artigo 312 da garantia da ordem econômica, o crime perpetrado deve ser um daqueles figurados nas legislações aí que a doutrina traz, a saber, a Lei 8.137 de 90, que é a Lei de Crimes contra a Ordem Tributária, a Lei 9.613 de 98, que é a lei que traz os crimes de lavagem de dinheiro, a Lei 1.521 de 52, que é a Lei contra a Economia Popular dos Crimes, a Lei de 7.492 de 1986, que traz os crimes contra o sistema financeiro nacional. Ou seja, isso daí quem está falando não sou eu, isso daí quem vai falar é um Eugênio Passeri de Oliveira, é um Nestor Távora, é um Auri Lopes Júnior, é uma Ada Pellegrini Grinover, que inclusive faleceu semana retrasada, aos 84 anos de idade, uma das maiores processualistas que esse país já teve. Esse entendimento é inclinado também pelo Supremo Tribunal Federal, em diversos julgados. Eu cito um aqui, quando da análise de um habeas corpus impetrado por um advogado em favor de um paciente que fora preso na operação de alguns anos atrás chamada Farol da Colina. E o relator era o ministro Marco Aurélio, ele consubstanciou esse mesmo entendimento. Então, querem imputar a um crime de furto qualificado a garantia da ordem econômica. Sem querer adentrar ao mérito, conforme a defesa já mencionou aqui, não é esse o objetivo, mas invocando o princípio da proporcionalidade. Ao findar da instrução processual, se não for demonstrado, se não for comprovado que, de fato, esses discos foram fornecidos ao acusado, fazer o arrombamento nos caixas eletrônicos da agência, o hora paciente deverá ser absolvido. Nós sabemos que atos de preparação e atos de cogitação não são puníveis no âmbito do direito penal. E há de argumentantum a admitir que realmente ele tenha fornecido esses discos e que esses discos foram utilizados para fazer o arrombamento ao caixa eletrônico da agência do Banco do Brasil de Poconé. Nós deveremos saber que o crime imputado a ele traz uma pena em abstrato de 2 a 8 anos, conforme o artigo 155, parágrafo 4º do Código Penal. E aí,
quando da fixação da dosimetria da pena. A primeira fase da dosimetria, a pena certamente deverá ser estabelecida no piso ou mesmo próximo ao piso, em consonância ao artigo 59 do Código Penal, que traz as circunstâncias judiciais que podem ser aplicadas ao paciente. Numa eventual segunda fase, não há que se falar em alguma causa agravante de pena, constante do artigo 61 do Código Penal. Bem como uma terceira fase de dosimetria da pena, não há que se falar em uma causa conhecida de aumento de pena. O que nós temos aí é o artigo 29 do diploma já mencionado anteriormente, que diz que aquele que concorre para uma infração penal responde na medida da sua culpabilidade em relação às penas a ele cominadas. E o parágrafo 1º vem complementando, que diz: aquele que, se tiver comprovada uma participação de menor importância, poderá ser aplicada a ele uma redução de pena de 1/6 a 1/3. Conforme eu já havia dito anteriormente, as folhas 9 da decisão, a própria autoridade coatora reconhece a figura de partícipe do ora paciente. Portanto, excelência, é isso que a defesa vem aqui nesse local sacrossanto do Poder Judiciário de Mato Grosso, demonstrar a desnecessidade da manutenção da prisão do ora paciente. Um homem de 39 anos de idade que nunca havia cometido nunca havia sido processado anteriormente. Um homem que jamais trouxe algum abalo à ordem jurídica. Não vai ser agora, sob a vigilância da justiça, que em liberdade ele cometerá algum tipo de crime. Portanto, eu gosto, quando eu vou fazer uma sustentação oral de habeas corpus, visitar o meu cliente no presídio na véspera do julgamento, para que eu possa absorver, de certa maneira, um pouco do sofrimento daquela alma angustiada e tentar conjugar numa tribuna como essa aqui um pouco do sofrimento, um pouco do coração do paciente com a razão da defesa técnica, para, numa atmosfera eletrizante de raciocínio, numa conjugação entre as vias cordianas e as vias intelectivas, tentar pedir o sim pelo sim e o não pelo não. E ele me dizia: doutor, eu não aguento mais esse lugar. O senhor não sabe o que é esse lugar, que todo santo dia tem alguém brigando, caindo no soco aqui. Quantas vezes eu tive que encarar bandido de frente aqui, olhando no olho, falando grosso como homem, porque senão eles não respeitam a gente. E me narrou várias e várias outras humilhações que tem sofrido ali, que talvez nem Dostoiévski foi capaz de esculpir na sua obra Recordação da Casa dos Mortos, de 1862, um pouco desse sofrimento. Dostoiévski narrava nessa obra ali o sofrimento dos condenados na prisão da Sibéria, desse período aí. Portanto, o que a defesa vem aqui é pedir que seja incumbida a mim a missão de levar ele, saindo aqui do Tribunal de Justiça, lá no presídio do Carumbé, a notícia da concessão da sua liberdade, para que ele possa sentir novamente acariciar o seu rosto, a aura balsâmica e sadia da liberdade que ele tanto soube sofrer e que tanto soube esperar, com a serenidade de um inocente, mas com a indignação de um injustiçado. E que, na remotíssima hipótese de Vossa Excelência não assim procederem, que seja concedida a ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva do mesmo. E, na remotíssima hipótese, que seja aplicada alguma das medidas cautelares do artigo 319 do CPP, em homenagem ao que entendeu o legislador quando da alteração do Código de Processo Penal. Que seja aplicada a ele a obrigatoriedade de comparecer ao juízo periodicamente para justificar suas atividades. Que seja imputada a ele a obrigação de se recolher depois de certo horário ao domicílio. Que seja vedada a ele a possibilidade de comunicar com os demais acusados. Que seja vedada a ele a possibilidade de frequentar determinados lugares. Ou que seja concedida a possibilidade dele usar, nos termos do artigo 319, inciso 9 do CPP, a monitoração eletrônica por meio da tornozeleira. É isso, excelência, que a defesa espera. Sinceramente, se não for esse o entendimento de Vossa Excelência, que hoje nós temos aqui 3 decisões possíveis, essas 2 que eu mencionei e uma terceira que seria a manutenção da prisão dele. Sinceramente, eu vou voltar para casa e vou refletir lucidamente se eu continuo na advocacia, porque de uns tempos para cá, sinceramente, quanto mais eu estudo, mais
eu tenho vislumbrado aí as aberrações jurídicas que tem cometido. Vou, enfim, dedicar só ao magistério, ao estudo para o concurso da magistratura que eu tenho feito. E eu, que tantas vezes subi numa tribuna de defesa para postular em causa alheia, chego a pensar quase como que Rui Barbosa. E certa vez asseverou que de tanto ver triunfar a nulidade, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desacreditar da virtude, a rir da desonra e a ter vergonha de ser honesto. É mais ou menos esse sentimento que eu compartilho, aquilo que já fizera o Verbo do Direito em 1914. E que na remotíssima hipótese de Vossa Excelência inclinarem por esse caminho da manutenção da prisão, que o façam de forma fundamentada. Recorrentemente, diferente daquilo que recorrentemente acontece em algumas câmaras. Eu sei que é de praxe forense o relator já trazer o voto por escrito, mas que, inclusive, o próprio Alexandre de Moraes Rosa dedicou uma obra a isso, que chamou os assessores de juiz fantasma, mas que o façam de forma fundamentada, para que eu, para que todos aqui, para que os familiares, principalmente, possamos receber uma prestação jurisdicional a contento. Porque manter a prisão na garantia da ordem pública, utilizando o fato do juiz ter dito que ele responde aos processos criminais, não merece prosperar. Garantia da ordem econômica num crime de furto, não merece prosperar. São 95 dias de prisão. E a perspectiva... Eu protocolei esse habeas corpus, já vai fazer 2 meses, quase 2 meses para ser colocado em pauta para julgamento. Então, você vai manter o cidadão preso, que está sendo aí possivelmente absolvido lá na frente, ou condenado por uma participação, e se for condenado na pena máxima, vai pegar 8 anos, os 8 anos ele ainda recai no regime semiaberto. É isso que encerrando o prazo. É isso que aspira e espera a defesa, como diz o homem de experiência, de esperança, excelência. Que eu quero dizer, para finalizar, que eu nunca aluguei meu verbo, eu nunca vendi meu pensamento para defender aquilo que eu não acredito. Eu venho aqui realmente postular porque eu acredito nisso. Fossem perguntar à esposa do ora paciente o quanto custa a liberdade do seu marido que provê o sustento da família, certamente elas lhes diriam, com o preço das lágrimas, igual ela havia me encontrado ali, o quanto isso custa. E que, mais uma vez, possa ser reconhecido todos os argumentos que a defesa utilizou e que seja o paciente aqui fora o mais triste dos seus dias, não seja o mais triste do que o mais feliz dos seus dias dentro do cárcere. Tenho dito, excelência. Obrigado. Muito obrigado, senhor. Bom, colegas,